Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos, meu nome é Anderson Gomes. Nesse vídeo nós vamos responder algumas perguntas que muitas pessoas fazem no canal. Como é a iniciação na casa espírita? Como eu chego? Como eu escolho uma casa espírita? O que eu devo fazer quando eu chegar lá? O que eu devo esperar, né, de chegar numa casa espírita e vou ver o quê? Vou ver espíritos, vou ver pessoas descontroladas, gente correndo, escuro, vou ver um monte de sei lá o que, né? O que nós vamos ver em uma casa espírita. Então vamos falar sobre isso, a iniciação na casa espírita. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Para quem não me conhece, quem está chegando agora, meu nome é Anderson Gomes. Esse canal fala de espiritualidade, de vivência, de nós evoluirmos, nos melhorarmos como pessoas. Se você gostar do canal, gostar do vídeo, assista outros vídeos também, curta os vídeos se gostar e se inscreva no canal para receber novidades. Também você pode encontrar lá nossa página no Facebook Aprendendo sobre Mediunidade e o grupo do Facebook Aprendendo sobre Mediunidade. Todos esses canais você pode participar de tudo gratuitamente e tranquilamente, tá? E tem também lá o nosso Instagram, né, Anderson Gomes Real, que a gente coloca alguns toques, às vezes no dia a dia, e tem um relacionamento aí mais de perto com vocês. Bem, vamos diretamente aí ao vídeo, ao assunto, né? De hoje, que é a iniciação na casa espírita, né? Como é que é isso? Muita gente tem dúvida, né? Às vezes pergunta assim, Anderson, poxa, disseram que eu sou médium, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que ir para um centro, e agora? Eu procuro aonde? Como é que eu faço? Né? Primeiro, apesar desse título, iniciação na casa espírita, né? Não tem nada de iniciático, né? Iniciação simplesmente de começar, mas não existe nenhum ritual para você começar, não existe nenhum tipo de segredo. Muitas pessoas fazem muitos tipos de mistificação do que é uma casa espírita, né? Acham que vão chegar lá e vão ver um monte de imagens estranhas, ou vão ver um monte de velas acesas, pessoas reunidas numa mesa de mãos dadas, desesperadas no escuro. Não tem nada disso, gente, é muito mais tranquilo, é muito mais amigável, né? E eu acho que cada casa tem a sua prática específica dentro, né, dos ditames aí da doutrina espírita, e tudo é muito comum e às vezes chega até a decepcionar certas pessoas que criam na sua cabeça uma certa magia, né, do que é ir numa casa espírita. Eu poderia dizer para vocês, é uma casa de religião, né? Como qualquer outra. Sim, é um templo como qualquer outro, apesar da doutrina espírita não estar classificada por Kardec como uma religião, né? Mas é uma doutrina, né? E nós lá também vamos aprender sobre Deus, sobre Jesus, também se prega o cristianismo. Então, primeira coisa que você tem que entender, se você tem dúvida se a doutrina espírita é cristã ou não é cristã, sim. Segue as regras do Cristo, estuda o que Cristo ensinou, né? Desenvolve toda a sua moral e filosofia dentro dos ensinamentos do Cristo. Bem, algumas pessoas fazem a questão bem básica, né? Anderson, como é que eu acho um centro espírita na minha cidade? Bem, o centro espírita, a doutrina espírita no Brasil tem a Federação Espírita Brasileira, tá? Federação Espírita do Brasil. Tem o site da FEB, tá? O site da FEB, que eu vou deixar aí para vocês o link na descrição. O site da FEB tem muito material, tem todas as obras básicas para você baixar, né, estudar. Tem promoção de cursos, eventos e tudo mais, inclusive tem uma livraria virtual, mas é uma boa referência para você se encontrar no mundo da doutrina espírita. A outra questão, algumas pessoas falam assim, Anderson, como é que eu vou achar que na minha cidade não tem centro? Muitas vezes existe o centro espírita, só que o centro espírita ele não promove divulgação, não é costume do centro espírita divulgar a sua atividade tão abertamente. Geralmente ele está lá de porta aberta, as pessoas vão se quiserem, entram, né? Não é algo tão aberto assim, talvez devesse ser um pouco mais aberto. Existem, claro, campanhas na internet, mas isso acaba girando muito entre os próprios espíritas, né? Então, se você quer achar um centro espírita na sua cidade, minha dica, além de perguntar para outra pessoa que é espírita, né? Mas tente, por exemplo, através do Google,
Eu já vi muitos casos de pessoas, principalmente no exterior, dizer assim: Anderson, aqui no meu país, onde eu moro, não tem centro espírita. Na França ou sei lá, na Noruega não tem centro espírita. E se você for procurar lá na internet, no Google, tem, inclusive às vezes tem federação espírita naquele país. E através da federação você também consegue entrar em contato e descobrir onde é que existem os centros espíritas. Mas você, seja no Brasil ou no exterior, pega o seu celular, vai lá na busca do Google, Centro Espírita na minha cidade, Centro Espírita na cidade tal. Né? Então, eventualmente, as pessoas do centro às vezes promovem página no Facebook, busque no Facebook também. Acontece muito o Centro Espírita ter a sua página, ter o seu grupo. Então, fazendo uma buscazinha na internet é propício de você achar. Bem, o que você vai encontrar, né, no centro espírita? As práticas que normalmente ocorrem, os centros espíritas têm uma grade de atividades. Geralmente você vai encontrar os dias de palestra, dias de estudo, dias de evangelização. Aí tem estudo, né, evangelização de estudo, tem evangelização para crianças, tem estudos sistematizados da doutrina espírita, tem atendimento fraterno, né, que é como se fosse, não é como se fosse uma consulta. Você vai lá, fala, conta suas dificuldades, não é um atendimento mediúnico, é um atendimento fraterno. Uma pessoa lhe atende, lhe ouve para dentro da doutrina espírita, dos conhecimentos da doutrina espírita, tentar lhe ajudar, tá? Então, existem muitos tipos de atividades. Também existem atividades de trabalho dentro da caridade, trabalho social. Alguns centros podem ter cursos de outras áreas. Então, gente, isso depende muito do tipo do centro, do lugar, depende do tamanho dele, da quantidade de pessoas que trabalham, para que tenham todas essas atividades, né, que você possa participar. Então, quando você chegar no centro espírita, converse com alguém que trabalha na casa, né? Observe quem está lá, às vezes uniformizado, às vezes não, né? Peça auxílio. Olha, como é que é a agenda de vocês? O que eu posso visitar? Quais são as atividades públicas? Normalmente os centros espíritas têm atividades públicas e outras fechadas. O que são as atividades fechadas? Geralmente são as reuniões de diretoria, naturalmente, né? Mas principalmente os trabalhos mediúnicos, quando são necessários para um tipo de atividade específico, né, desobsessão, coisa do tipo, são fechados. E naturalmente fechado por uma razão de cuidado, de segurança dos médiuns ou daqueles que são tratados nas reuniões, né? Você poderá vir a participar se você entrar dentro da rotina da casa espírita com esse objetivo. Então, naturalmente, existem dois tipos de pessoas que vão na casa espírita. Existe aquele que vai como paciente e existe aquele que vai como trabalhador. Então, tem aquele que ele vai sempre para ser cuidado, né? Ele vai lá porque ele tem um problema, ele tem uma doença, ele tem uma dúvida, alguma coisa que lhe aflige, então ele vai lá sempre para ser tratado. E tem aquele que vai como voluntário, que vai para trabalhar, que vai desejando se melhorar. Ele já passou da fase do paciente. Né? Isso não é uma crítica, mas você que vai como paciente, pense, será que já não está no momento de você sair do paciente para o trabalhador? Porque isso ajuda muito até quem é o paciente. Não quer dizer que quem está trabalhando já alcançou algum tipo de perfeição, ou de cura total, ou de melhora. Todos nós, na verdade, na Terra, somos pacientes o tempo todo. Né? Nós estamos sendo tratados e cuidados o tempo todo e nos curando de alguma coisa. Né? Seja mental, do coração, seja do corpo, do espírito. Né? Mas também é cura, também é melhora você buscar ser o trabalhador, ser aquela pessoa que quer ser a ferramenta de trabalho no centro espírita. Então você pode sim, não há problema nenhum, ir no centro espírita e dizer, olha, eu gostei do centro, eu vou nesse centro aqui sempre, mas eu vou só para assistir às palestras. Vai ter aquele que vai dizer assim, não, eu quero assistir a palestra, mas eu também, além da palestra, do passe que eu gosto de tomar, eu gosto de ir nos estudos. Então eu quero ir mais a fundo na doutrina espírita, eu quero aprender mais, então eu também vou no estudo. E aí existem vários braços de estudo, pode ser o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns, existem vários flancos de estudo na doutrina espírita. E é claro, você vai poder participar à vontade.
Naturalmente, no centro, você também vai fazer amigos, você vai conhecer outras pessoas que também podem ou não ter mediunidade, são simpatizantes da doutrina espírita, não estão lá com aquele fito, né, de desenvolver a mediunidade, mas gostam muito da doutrina, gostam de estar naquele ambiente, gostam de promover a caridade e estar lá trabalhando. E você pode também entrar nesse ambiente, participar desses trabalhos, das atividades de caridade ou até de manutenção do centro, porque um centro espírita ele vive, afinal de contas, de mãos, né? de auxílio. Então, precisa de vários tipos de pessoa para ajudar num centro espírita. Desde aquele que entende de internet para fazer uma página para o centro espírita, né, no Facebook, um site, ou até aquele que vai, né, pregar uma tábua, que vai construir uma parede, que vai melhorar o centro e vai auxiliar de diversas formas. Então, gente, o centro espírita é, de certa forma, uma comunidade. Você vai entrar lá. Tem pessoas que vão e voltam e, de certa forma, não querem entrar a fundo. Mas isso é muito saudável, você conhecer as pessoas e desenvolver trabalho, porque isso nos ajuda a melhorar muito o nosso padrão de vida mental e o entendimento das coisas, quando nós nos inteiramos mais do trabalho, porque a nossa mente passa a funcionar em outro padrão de sintonia. Nós criamos objetivos maiores na vida. Então veja, você pode sim ser aquela pessoa que vai no centro só assistir a palestra, mas você pode fazer mais, pode desenvolver mais. E tem aquela pessoa que está me perguntando, tá, Anderson, mas você não falou ainda. Eu sou o cara que quero ir no centro espírita, eu quero fazer o curso de mediunidade, eu quero aprender, eu quero estudar mediunidade, eu quero ir para a reunião mediúnica. Como é que eu faço para chegar no centro espírita e ir na reunião mediúnica? Passo a passo, respeitando as regras de cada centro, que afinal de contas os centros são organizações, né, que se fundam, que normalmente tem até um registro, né, um registro de CNPJ, a maioria deles, e se desenvolvem como uma sociedade e eles têm regras. Bom, então seguindo as regras você vai ver como você pode participar. Geralmente tem exigências, se você já é um médium que teve experiências em outros centros, você vai ter que aguardar um certo tempo, visitar, conhecer para se inteirar e quem sabe chegar na reunião mediúnica se você for aceito pelos dirigentes. Em alguns centros, se você não tem experiência na mediunidade, naturalmente você tem e você precisa fazer estudos na área da mediunidade para você chegar a poder trabalhar numa reunião. Você não pode chegar num centro espírita e dizer, quero participar da reunião mediúnica como médium. Isso não é bom, não é saudável, não é indicado e pode ser até perigoso. Então o bom é que você primeiro estude, conheça a espiritualidade para você chegar no trabalho mediúnico. Anderson, quanto tempo demora? Isso pode levar alguns meses, depende do teu desenvolvimento, mas eu não diria que isso pode passar mais de um ano. Né? Eu acho que uma coisa de um ano, estudando com afinco, com dedicação, sem faltar, para você começar a chegar numa prática inicial do desenvolvimento mediúnico, tá? Na forma prática. Tá? Existem casas que às vezes dizem, olha, você vai ter que fazer tal curso, 5 anos para você chegar na mesa mediúnica. Gente, não é indicado. Eu acho que isso é muito variado, isso depende de pessoa para pessoa, de cada tipo de desenvolvimento. Né? Às vezes uma pessoa com uma eclosão muito forte da mediunidade, que já tem domínio, tem pessoas que às vezes eclode e já tem o domínio, já consegue, falta o conhecimento básico para cimentar, né, a sua base, mas não necessitaria de anos para se chegar na prática. Eu acho que aí é uma questão de respeito à casa, as regras da casa, entendimento com os dirigentes, racionalidade, razão, bom senso e tudo se entende. Agora se você chegou, não dá e tal, então você troca de casa, vai em outra casa, que você se entenda melhor, porque a casa espírita, gente, também tem uma coisa muito assim de sentimento, né? Você chegar, nessa casa eu gostei, me senti bem, simpatizei com aquela pessoa, então você vai conhecer e aquela que você simpatizar mais, aí você fica e continua trabalhando. Então, gente, isso eram algumas dicas para se iniciar, chegar numa casa espírita. Vejam que não tem mistério, você vai participar das atividades e é só isso. E o quanto mais você participar, você se inteirar dos trabalhos, das práticas de caridade que tem, das promoções da casa, muito melhor vai ser para você estar no mundo da doutrina espírita ali e se desenvolver mais. Então, gente,
Muito obrigado por ficarem até aqui nesse vídeo, né, que demorou um pouquinho mais do que tem demorado, né? Agradeço muito a vocês, desejo a vocês muita paz, muita alegria, muito amor. Até o próximo vídeo.